Oi gente, eu sou a Duda e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Bem-vindos à Livraria Ryunandong, da autora sul-coreana Hwang Bo-hun. Certamente estou falando todos os nomes coreanos errados, tá? Mas eu ia lendo conforme acontecia. E esse é um livro que eu não pretendia gravar vídeo exclusivo, né? Porque eu estou gravando menos vídeos exclusivos sobre um livro específico para o canal. Mas eu decidi assim que eu terminei, pois amei. Eu tô gravando um vlog de leitura, terminei hoje, um vlog de leitura com vários livros nesse estilo, livros aconchegantes, livros de cura, de recomeços, né? Os healing books. E este era um dos livros do vídeo. Alguns eu amei, como este, outros eu não gostei tanto assim. O vlog vai sair na semana que vem, caso você esteja assistindo no futuro, já saiu. E eu vou tentar deixar linkado, se eu lembrar, aqui em algum lugar, tá? Mas vamos falar então hoje sobre este aqui, porque é um livro que eu acho que eu li no momento certo na minha vida. E o fato de eu ter gostado tanto, de eu ter me identificado tanto com o livro, é porque ele é um livro que me representa, sabe? O que eu penso, ele dialoga muito com a forma como eu reflito o meu dia, as questões de trabalho e as questões de vida e tudo mais. Porque aqui a gente tem uma personagem que abre uma livraria, é o sonho de muita gente, né? Abrir uma livraria de bairro, que é a livraria Ryunandong. E eu adorei que o livro já começou com a livraria aberta. Quando eu peguei pra ler, eu achei que ela ainda ia pensar em abrir uma livraria. Não, a livraria tá aberta desde o início. Aliás, o começo desse livro já me ganhou completamente, porque a primeira coisa no primeiro capítulo, falando sobre a livraria, né, sobre este local de conforto, que é um local em que ela se sente bem, ela coloca o álbum favorito dela para tocar e é apenas Hopes and Fears, de Keane, que é a minha banda favorita também. Então é um livro que fez o clique desde a página 1, sabe? Desde o primeiro momento. E aí diz aqui que ela aprendeu a ouvir seu corpo, os seus sentimentos e a estar em lugares que a deixavam feliz. Quando precisa descobrir se está feliz em algum lugar, ela pensa em 3 perguntas. Eu me sinto bem neste espaço, eu consigo ser eu mesma e me amar como eu sou neste lugar, eu me sinto valorizada aqui. E essas perguntas aqui logo na primeira página vão refletir muito do que a gente vai ver aqui ao longo da história. Se você está se perguntando do que se trata essa história, sim, é isso. Em resumo, é uma livraria, a dona da livraria é a personagem aqui que eu lia como Yoon-jun, mas eu não sei se é assim que pronuncia. E a Yoon-jun, ela passou por alguma coisa que ela resolveu virar a chave, sabe? Ela percebeu que ela não queria a vida dela daquele jeito e ela queria se sentir bem. E foi assim que ela foi atrás de um sonho que ela tinha de infância, que era abrir uma livraria. Ela pegou todas as economias dela, abriu essa livraria de bairro. E logo no começo a gente vê o clima dessa livraria, né? E se a gente sabe que ela tá ainda passando por algumas coisas, ela ainda não tá 100% bem, mas ela tá no processo e ela vai tentar fazer com que essa livraria funcione. E toda essa parte da livraria, gente, é extremamente aconchegante de fato. E para quem gosta de livros, ela vai falar muito sobre como a leitura, todo esse processo assim de indicar leituras, de estar naquele ambiente, vai ajudá-la. A forma como a personagem, inclusive, utiliza a leitura ali naquele momento de reflexão própria, de transição, de coisas que ela está pensando e como os livros a ajudam a chegar a várias conclusões e pensar sobre diferentes questões da vida, até filosofar mesmo, sabe? Porque aqui, por mais que tenha algumas coisas assim básicas, eu acho que a autora coloca aqui na história de uma forma interessante, que faz a gente também pensar junto. Por exemplo, ela apresenta aqui o conceito, né, pensando aqui a personagem, pensando sobre o conceito de felicidade e o prazer e questões de trabalho, né? Fala muito sobre trabalho, sobre trabalhos exaustivos, sobre como a sociedade é aquela máquina de trabalho, né? E as pessoas estão sempre sobrecarregadas, então este é um livro para as pessoas que querem descansar. Aliás, uma coisa que resume muito aqui é desacelerar, sabe? Desacelerar a mente e viver o momento. E aí tem algumas coisas que podem parecer batidas, e até tem alguns livros, por exemplo, que não funcionam muito pra mim, mas ele é quase um livro que funciona como uma autoajuda em meio à ficção aqui. Porque pra mim, a autora soube colocar aquelas pequenas reflexões de uma forma aconchegante de fato, não batida e que também desperta a reflexão do leitor. Então, por exemplo, a personagem aqui, ela gosta muito de ler sobre coisas e sobre momentos que ela tá passando. Se ela está pensando em mudar de ramo na vida, ou mesmo se divorciar, ou mesmo, enfim, personagens que rompem totalmente com as amarras, ela vai buscar livros que tratem também deste assunto para refletir como aqueles personagens, como aquelas pessoas lidaram com isso. Não que ela vá lidar da mesma forma, mas vai fazer com que ela pense e se encontre também. Aquela questão, né, de viver várias vidas e de experimentar várias coisas através dos personagens da literatura até se encontrar, né, até você refletir sobre o que é bom para você, sobre o que você quer, às vezes até se entender. Então o livro vai
passar por, inclusive, várias dicas de leituras. Eu anotei até algumas aqui. Aliás, os que eu anotei, todos esses livros eu já tenho na coleção. Um deles já estava na minha wishlist. São livros que eu já queria ler, mas que este livro aqui despertou ainda mais curiosidade. Agora eu quero ler mais ainda. E aí, tudo isso, né, esse momento de transição da vida, porque é uma personagem mais madura e não soa bobo, sabe? Porque às vezes eu acho que as autores trazem personagens maduras aqui, e maduras eu me refiro a que ela tá perto, digamos, dos 40, mais perto dos 40 do que dos 30. E ela já passou por muitas coisas, ela já é uma pessoa que entende a si mesma e procura cada vez mais entender. Porque, obviamente, ninguém se entende 100%. Aquelas perguntas que eu li logo no início são um exemplo disso. Então, ela aqui tá numa fase da vida em que ela realmente quer desacelerar e ela tinha uma relação muito tóxica com o trabalho. E aí vai falar muito essa questão de relações tóxicas, burnout, né? A pessoa realmente viver para trabalhar, especialmente pensando aqui numa sociedade como a sul-coreana, né? A Coreia do Sul e países asiáticos como o Japão, por exemplo, que são locais em que as pessoas trabalham muito, né? E que a cultura do trabalho é muito intensa. E desde muito cedo você precisa estudar e estudar cada vez mais e realmente produzir. Então, é algo que, especialmente dentro dessa cultura, é uma mensagem muito importante, mas eu acho que independente disso, no mundo em que a gente vive hoje em dia, que se fala muito de ser produtiva, de produzir e de cada vez mais trabalhar e não conseguir descansar a mente, sabe? Não conseguir simplesmente abraçar o ócio, abraçar um hobby simplesmente por ele existir, sem precisar algo a mais por conta disso. Então, o livro é para essas pessoas. E eu acho que ele passa muito bem essa mensagem através dos vários personagens que passam aqui na história, que são personagens muito bons. A gente vai acompanhar o início da livraria, né, quando ela está ali contratando o primeiro funcionário que vai ajudar ela na parte do café. Aliás, gente, a parte do café é praticamente tão importante aqui quanto a parte da livraria, tá? É uma livraria cafeteria e se fala muito sobre o processo do café, o aroma, o sabor e sobre o processo do café também no ânimo e o humor das pessoas. Então é aquele livro que você vai ler com uma xícara, uma caneca de café ao seu lado. E tudo isso deixa mais aconchegante. Então a gente vai acompanhar esses funcionários ou possíveis futuros funcionários e os clientes. E como é uma livraria de bairro, são pessoas que se conhecem, que passam a perceber que ali pode ser um canto de acolhimento, porque é isso que a livraria representa, é um local de acolhimento, um local sem julgamentos, e é um local em que as pessoas vão passar a dar valor a coisas que normalmente não se dá, sabe? Personagens que vão aprender a escutar suas vozes interiores, assim, e perceber que aquele momento em que eles estão ali de indecisão, de transição, faz parte da vida, é importante também. Tem um personagem aqui, por exemplo, que é um garotinho na escola e ele não tem muito gosto por nada, e é bem significativo o fato aqui de que quando ele visita a livraria, que é a pedido de sua mãe, para sempre conversar com a Yun-jun, enfim, ver se desperta alguma coisa ali naquele garoto, ele se sente bem quando ele fica vendo uma mulher fazendo tricô, tricotando ou fazendo crochê, porque ele descansa o cérebro. Então, o livro fala muito sobre essa questão de descansar o cérebro, além também de respeitar as próprias expectativas, né? Porque nem todo mundo tem super ambição, nem todo mundo vai querer ser rico na vida, contanto que tem ali uma paz de espírito e uma felicidade diária, ou mesmo momentos tranquilos diariamente, e encontrar esses momentos, sabe? Ter tempo para usufruir esses momentos. É aquela pequena coisa no seu dia que vai tornar o seu dia melhor, ou aquele pensamento que pode passar pela sua cabeça que vai tornar o seu dia muitas vezes pior. E aí eu acho que ele fala muito com o adulto também aqui, sabe? Por isso que eu falo, em certa fase da vida, você vai se identificar muito com as reflexões que a autora vai trazer aqui. Porque eu acredito muito nisso, né? De você tentar tornar cada um dos seus dias, independente de segunda, terça, quarta, quinta-feira, enfim, qualquer dia da semana, não fazer aquela coisa tão mecanizada, assim, mecanicamente, roboticamente, e tentar encontrar momentos no dia. É claro que a gente precisa produzir, é claro que a gente precisa ter aquela rotina, e eu gosto de ter rotina, mas eu acho que a gente precisa encontrar algumas pequenas alegrias diárias que vão fazer com que o dia fique melhor. E aí esse livro vai falar muito disso também.
E até quando ele faz a gente refletir sobre essa questão, trabalhe com o que você ama, que você será feliz. Não é simples assim. Ela mesma sabe que o sonho dela era ter aquela livraria, mas não é porque ela vai ter finalmente a livraria que ela será feliz. E a pessoa pode muito bem trabalhar com o que não ama e ser feliz de outras formas. E esse livro vai mostrar isso também. Então eu acho que ele vai além do clichê básico de algumas frases batidas e fazer com que os personagens reflitam aqui junto com os leitores. Além de, claro, pensar sobre a mulher na sociedade coreana. Quando a gente fala da mulher na sociedade coreana especificamente, eu tô falando de um machismo como um todo que em qualquer lugar do mundo podemos encontrar. Mas em algumas culturas, algumas coisas são mais fortes que outras, né? Então, aqui a gente vê através de alguns personagens como a mulher aqui especificamente é sempre levada a se colocar em segundo plano. Tem uma parte aqui significativa que inclusive eu já vi também em doramas, as pessoas conversando sobre isso, né, nos K-dramas, nos seriados coreanos, que as mulheres aqui têm, numa parte de clube do livro, por exemplo, uma mulher começa a fazer um clube do livro das mães do bairro. E aí ela fala, vamos nos apresentar de novo, dessa vez com os nossos próprios nomes, porque é bom ser chamada pelo seu próprio nome. E pra gente soa até estranho, como assim seu próprio nome? Porque simplesmente as mulheres ali eram a esposa de fulano de tal ou a mãe de fulano de tal. Então elas tinham esse título aqui e ela não, vamos nos apresentar pelo nosso nome. E eu quero inclusive fazer um gancho aqui depois, no final, quando a gente terminar de falar sobre o livro, numa série sensacional que tem tudo a ver com esse livro aqui. Acho que todos os tipos de emoções enquadradas nesse livro, até intensificadas lá nessa série que eu quero indicar o final aqui, porque eu tenho certeza que quem gostou desse livro vai amar a série também. E nessa série que eu vou mencionar também é dito a mesma coisa, sabe? Uma personagem que finalmente está sendo chamada depois de tanto tempo pelo seu próprio nome de novo, porque antes ela era só mãe ou esposa. Então, assim, isso obviamente aqui na sociedade coreana é mais um recorte e a personagem principal tem um passado. Eu acho que não foi apresentado assim de uma forma clichê que o passado dela, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas que o passado, alguma coisa terrível aconteceu no passado dela, não é exatamente assim, tá? Então foi interessante quando surgiu o que de fato aconteceu, essa virada de chave que ela teve, e a forma como ela lidou com isso, sabe? Uma pessoa que passa a se colocar em primeiro lugar. Não que algo terrível tenha acontecido, não que pessoas terríveis estivessem ali ao seu redor. Então é alguém que passa a ser até chamada e vista como alguém egoísta apenas por se colocar em primeiro lugar. Essa questão de ser egoísta, gente, por pensar em seu bem-estar, eu acho que todo mundo precisa ser um pouco egoísta. Não é porque você é um pouco egoísta pensando em si mesmo, né, ali, se você está bem naquele local, naquela vida, que você não está pensando nos outros também, que você é uma pessoa terrível. Não, obviamente que não. Mas eu acho que pra gente ser feliz, a gente tem que ter, assim, também um pouquinho de egoísmo. E esse livro atinge isso, não apenas em relação à personagem principal, que começa já dessa forma, então não é spoiler dizer isso, tá? Mas em relação a outros personagens que passam por aqui. É mais um livro sobre encontrar a si mesmo, sobre respeitar a si mesmo, sobre não tentar sempre suprir as expectativas alheias, sabe? Colocar as expectativas alheias, seja até dos pais, por exemplo, o que eles querem pra você, ou, enfim, pessoas ao seu redor, família como um todo, em primeiro lugar. Muito pelo contrário, escutar o que você quer. Às vezes você quer apenas uma vida simples, uma vida que tenha todo o básico e aqueles momentos de lazer e respiração. E agora aquele gancho que eu falei pra vocês, eu tenho certeza que se você gostou desse livro, você também vai amar a série dorama Romances: A Bonus Book, que tá na Netflix. E o Romances: A Bonus Book tem muito da essência desse livro aqui. Aliás, enquanto eu ia lendo, eu tava com a trilha sonora do dorama na minha cabeça, né? Que eu assisti este ano, acho que em abril deste ano, e eu achei lindíssimo. No Romances: A Bonus Book, agora a gente vai falar sobre o dorama, rapidamente, tá? A gente também tem essa questão de uma personagem em transição, desiludida com sua vida, uma mulher divorciada, o marido trocou ela por outra pessoa, e no começo do dorama, gente, ela praticamente tá morando na rua, meio que despejada, porque ela não tem mais dinheiro, justamente por ela ter ficado tanto tempo fora do mercado de trabalho, apenas como mãe e esposa. E ela era brilhante, né? Ela era alguém com uma grande carreira pela frente. E ela tá tentando voltar ao mercado de trabalho, apesar de ser muito difícil por conta desse lapso aí, desse tempo sem trabalhar. E ela tem um melhor amigo que sempre foi apaixonado por ela, apesar dela não saber. E ele era bem mais novo, então tem essa questão da idade também. Ela é uma mulher mais velha, ele é, assim, digamos, uns 10 anos mais novo. Não é tudo isso, eu acho, da série, mas na vida real seria mais ou menos isso. E eles se conheceram, a forma como eles se conheceram no passado, vai ter os flashbacks, é sempre muito legal. E você vai entender o porquê ele sempre foi apaixonado por ela. Só que ela não enxerga ele assim, ela enxerga ele como um irmão mais novo e ela não quer aborrecê-lo, ela não conta pra ele o estado em que ela está, a necessidade que ela está passando.
Então ela meio que vai limpar a casa dele quando ele não tá em casa, dizendo que é outra pessoa que tá indo como, sei lá, uma diarista, sabe? E em certo ponto, logo no comecinho, ela passa a meio que morar no sótão da casa dele sem ele perceber. Bizarro, né, gente? Mas o começo desse dorama, inclusive, o primeiro e o segundo episódio, eu não gostei tanto assim, eu quase desisti. Eu estaria perdendo muito. Porque é lindíssimo, a essência é maravilhosa e se passa numa editora de livros. Por isso que eu falei também que tem muito da essência desse aqui. Tanto do momento da protagonista lá, a idade dela, é o momento que ela tá passando, essa transição, essa questão de se encontrar novamente na vida e o amor pelos livros presente na série como um todo, assim, é bem gostoso acompanhar o cotidiano da editora de livros e você fica com vontade de ler. Eu assistia alguns episódios e eu ia ler porque a forma como eles falam sobre o livro, né, o amor que eles sentem ali pelo objeto livro, mesmo no mercado, né, porque ali eles estão no mercado de trabalho, eles são profissionais, ali é uma empresa, ainda assim você percebe todo o cuidado e passa a gostar dos personagens e claro, tem bastante romance também, né, porque tem aí nesse dorama a parte da comédia romântica entre a protagonista e o seu amigo mais novo. No começo eu não consegui enxergar, inclusive, química alguma, mas depois melhora bastante quando você vê um pouco mais ali o desenvolvimento. E simplesmente a sensibilidade, a emoção ali que está presente em vários episódios, sabe? Que deixam a gente com o coração quentinho ali, torcendo por tudo. Também tá presente aqui nesse livro, não no quesito romântico, tá? Apesar de ter um pouco, mas de você torcer pelos personagens, de você gostar dessas pessoas e se importar com o futuro deles, sabe? E querer que eles se encontrem também, querer que eles sejam felizes. Então eu acho que a essência aqui deste livro e do dorama coreano, né? Então coreano é a mesma e a série é lindíssima. Deem uma chance a Romance is a Bonus Book. Se você gosta de romance leve, com um pouco de drama, o mercado editorial, gente, é maravilhoso. E se você não gostar do primeiro episódio, insista, porque eu também não gostei tanto assim no começo não, e depois virou um dos meus favoritos. Me conta aqui embaixo se você já leu este livro, já assistiu a série que eu mencionei. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra do livro, caso você se interesse. E, gente, lindíssimo, sabe? Amei. Eu não sei se eu mencionei, mas virou favorito pra mim, é um favorito do ano, sabe? Tá longe de eu imaginar que esse livro ia virar um favorito. Mas ele dialoga tanto comigo a todo momento que não tem como. Eu simplesmente adorei. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Não deixem de depois conferir o vlog que vai sair na semana que vem, com vários livros nesse estilo. Eu fui muito leitora neste próximo vlog, que aliás eu vou finalizar agora, assim que eu terminar este aqui. E é isso, gente. Se gostou, não esquece de curtir, se inscreve se for novo por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo, seja muito bem-vindo e até a próxima.